Olá pessoal, esse vídeo eu vou estar reagindo então, fazendo uma réplica, né, ao vídeo do Fábio Sabino. Isso tudo começou num vídeo do Fábio Sabino, que ele fala que Jesus praticava orgias, os discípulos também, e essa seria a mensagem de Jesus, né, fazia orgias. E aí eu fiz um react, um, e então, junto com o Lucas Banzoli, né, argumentando que isso não tem pé nem cabeça, né. E o Sabino, então, ele fez recentemente reagiu a esse react meu e do Lucas Banzoli, onde ele insiste no tema. E ele vai puxar um outro texto agora. O texto original que ele havia citado, né? Que seria a carta de Pedro, onde supostamente ele diria que ali estava provado que os discípulos faziam suruba, né? Seria a carta de 1 Pedro, capítulo 4. Estou localizando aqui na Bíblia de Jerusalém, tá? Pois que Cristo sofreu na carne, deveis também vós munirmos dessa convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, né? Já é muito que no tempo passado tenhas realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de dissoluções, bebedeiras e embriaguez, etc. Então aqui claramente, primeiro que ele está se dirigindo às pessoas, ele não está se incluindo nessa prática. E de qualquer maneira isso é passado, né? Ou seja, no passado vocês estavam nessa prática, incluindo também orgias também, não só isso, né? Hoje não mais, né? Como cristãos não mais. O texto é bem claro. Aí usou esse texto aqui que não tem nada a ver para defender essa tese. Aí viu que não dava, não tinha como. Aí já mudou o texto agora. Agora o texto agora está se referindo a Gálatas, na carta de Gálatas, onde ali ele supostamente vai no grego, né? Como ele fala, né? E ele supostamente tem ali em Gálatas 2, versículo 11, diz assim: Mas quando Cefas, Pedro Cefas, tá? Veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele tinha se tornado digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com gentios. Então imagina a situação, tá Pedro comendo com gentios, tá? De boa lá. Mas quando chegaram esse pessoal do Tiago, que é mais judaizante, né? Ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. São os judaizantes. Os outros judeus começaram também a fingir como ele, junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como os judeus? Então, Paulo está repreendendo Pedro. Por quê? Porque ele agora está fazendo uma separação, ele está comendo só com os judeus, né? Já não está mais comendo junto com os gentios. Está se criando uma separação entre os judeus e os gentios. Paulo está vendo um problema nisso, né? E ali ele fala que se torna digno de censura. Essa palavra aí, então, se torna digno de censura, em outras Bíblias vai aparecer, porque era repreensível, né? Essa palavra, no grego, que é o Strong 2607, é catagnostico. Catagnosco, que quer dizer, tem dois sentidos, ou é condenado, se torna condenado, né? Ou se torna digno de censura. Aqui no texto, parece claramente sentido digno de censura, né? Porque essa palavra também vai aparecer em 1 João 3,20. Em 1 João 3,20 vai estar assim: sabendo-se que o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Aqui essa condenação é a condenação de um tribunal? Não. O nosso coração nos repreende. Então, essa palavra não assume somente o sentido de uma condenação de um tribunal. E ademais, como é que Paulo poderia condenar, no sentido de tribunal, condenar Pedro à morte? Como poderia ser isso?
O Paulo, ele faz parte de um tribunal judaico? Ele é membro do Sinédrio? E quem condena não é uma pessoa, é o tribunal. Então, como é que você pode assumir a conotação de uma condenação de um tribunal, a morte? Né? Aqui eu tenho o livro do Rincon, Julgamento de Jesus, o Nazareno. Na página 51, ele vai dizer: o Sinédrio só estava autorizado a julgar delitos que eram delitos segundo a lei judaica, assim como o governador romano só estava autorizado a julgar delitos segundo delitos do direito romano. Assim, temos conhecimento de casos em que o governador romano entregou ao Sinédrio julgamento de pessoas, inclusive cidadãos romanos, acusados de haverem profanado o templo, ato que não representava de si um delito de acordo com o direito romano, e sim diante do direito judeu. Então, quem tinha condição de condenar segundo a lei judaica era o Sinédrio, na época de Jesus. Tá? Aqui o Paul Winter, sobre o processo de Jesus, ele vai detalhar essa questão do Sinédrio e vai explicar que na época de Jesus o Sinédrio é dominado pelos saduceus. Quer dizer, nem se quisesse, Paulo poderia ser membro do Sinédrio, porque ele era fariseu. Então, essa tese de que Paulo condenou Pedro à morte é absurda, para dizer o mínimo. Tem a menor chance disso dar certo. Bom, outra questão que a interpretação de Sabino perde de perspectiva é que cria uma nova categoria social, dos surubeiros de Antioquia. Ninguém fala disso. Ninguém fala, muito menos que Pedro era surubeiro. Não tem nada disso. E o problema é que isso você perde todo o contexto daquela época do cristianismo primitivo. Ali qual era o grande debate? O grande debate é que o cristianismo está nascendo dentro do judaísmo. Tá? E aí o que fazer com os gentios que são convertidos ao cristianismo? Eles devem seguir a lei judaica, eles principalmente ser circuncidados, eles devem seguir as restrições alimentares judaicas ou não? Esse é o debate. Em nenhum momento o debate. Eles devem continuar praticando suruba. Veja, a prática de suruba era condenada no judaísmo e no cristianismo. Era condenada nos dois. Os depoimentos no cristianismo, nós temos ali João Crisóstomo, na homilia de Efésios, capítulo 5, ele fala sobre o domínio dos cristãos com os desejos da carne. Ele diz assim: está em nosso poder, se quisermos, não está mais na carne, nem na terra, mas no céu e no espírito. Então ele fala sobre esse domínio desses impulsos sexuais. Orígenes em Contra Celso, capítulo 3, 56, ele responde às críticas. Ele diz assim: mas ele, Celso, não será capaz de fazer tal acusação contra nós, visto que, ao contrário, afastamos as mulheres de uma vida dissoluta e de estar em desacordo com aqueles com quem a vivem, de todos os desejos loucos de teatros e danças, enquanto treinamos para hábitos de autocontrole, meninos que acabam de atingir a idade da puberdade e sentir desejos de prazeres sexuais, apontando-lhes não apenas a desgraça que acompanha esses pecados, mas também o estado em que a alma dos ímpios é reduzida por meio de práticas desse tipo. Então, a origem está falando que os cristãos, eles não estão pregando orgias, pelo contrário, estão pregando um domínio sobre essas pulsões sexuais. Totalmente contrário do que Sabino está falando. Então, essa o que está em tema ali em Gálatas 2, não tem nada a ver com querer ser surubeiro ou não. Ali o que está em questão é a prática da lei mosaica. Eu vou exigir a lei mosaica dos cristãos gentios convertidos. O Helmut Köster aqui, Introdução ao Novo Testamento, ele vai falar que Antioquia era a maior metrópole do Oriente, capital da província da Síria,
foi um passo decisivo na direção de um esforço missionário importante na diáspora judaica e no mundo gentil do Império Romano. Antioquia passou então a ser a base e o centro da propagação do evangelho para comunidades fundadas por Barnabé, Paulo e outros. Tá? Não havia uma linha clara separando judaísmo e cristianismo. Nem Paulo, nem os que se opunham a ele sabiam quem que eram cristãos. Eles se achavam judeus na época, embora ambos concordassem que pertenciam a Israel e às tradições das Escrituras. Então, isso que a gente tem tá no movimento de ruptura do judaísmo com o cristianismo, aqui na página 132. Tá? Parece que a controvérsia com os adversários na Galácia, que ameaçavam destruir toda a sua obra missionária na região, obrigou Paulo a repensar mais radicalmente o contraste entre o Evangelho e a lei. Dessa época em diante, ele passou a insistir que a lei havia percorrido seu curso e chegado ao fim de sua validade. Ela foi consumada por meio da morte de Cristo na cruz, e só poderia ser cumprida através do mandamento do amor, que pressupunha a liberdade e a igualdade de todos os membros da comunidade de Israel na nova era. Tudo indica que Paulo teve sucesso, porque um ano depois, ele pôde dizer aos coríntios que a coleta em benefício de Jerusalém foi bem sucedida nas igrejas da Galácia. Está em 1 Coríntios 16, 1. Então veja, Paulo está recriminando Pedro por fazer essa separação. Ele está pensando, olha, para o cristianismo ser uma religião universal, essa separação não pode existir. Jesus não fala dessa separação. Né? Então, a questão está girando todo em torno do cumprimento da lei mosaica. Gerd Thiessen, movimento de Jesus, ele vai dizer assim que o cristianismo primitivo, no interior da Palestina, se separou do judaísmo somente após 70, formando o judeu-cristianismo. Antes, ele havia concorrido com outros movimentos de renovação. Quer dizer, está batendo aqui com o Helmut Küster, né? Ou seja, eles não se percebiam cristãos. Aqui na página 423, ele vai falar aqui do Concílio dos Apóstolos, né? Nele, os representantes da Igreja de Jerusalém e Antioquia concordaram em abrir mão da circuncisão na acolhida de gentios na comunidade cristã. Isso propiciou um enorme impulso à missão gentílica. Pouco tempo depois, aconteceram na Ásia Menor e na Grécia as fundações de novas igrejas por intermédio de Paulo. Chegamos assim a uma segunda razão para o fracasso do movimento de Jesus na Palestina, o sucesso do primeiro cristianismo fora da Palestina. Esse sucesso obrigatoriamente teve repercussões negativas sobre a situação dos cristãos no território de origem do movimento. Quanto mais ficava claro que o cristianismo transpunha os limites do judaísmo e aceitava gentios não circuncidados, tanto menos chances ele tinha como movimento intrajudaico de renovação. Então, está falando exatamente essa transição do judaísmo para o cristianismo. Né? Aqui, Chevitarese falando aqui na página 55. A circuncisão, enquanto um tema intrajudaica, dominou basicamente toda a carta de Paulo escreve aos Gálatas. Esse era um tema central no judaísmo do século I. Como o próprio Paulo, enquanto ele ainda era fariseu, reconhecendo-a como sendo absolutamente legítima. Mas diante do que Deus havia revelado, Paulo mudou radicalmente de visão. Ele passou a crer que a circuncisão havia sido superada pela fé em Jesus. Essa sua interpretação ousada estava baseada em dois aspectos centrais. Paulo se via como portador da verdadeira boa nova de Cristo, e sua antiga formação farisaica lhe encorajava a fazer uma leitura bastante particular sobre um ponto de vista específico da Torá. Paulo chamou-a de boa nova da incircuncisão, Gálatas 2,7. Esse é o tema de Gálatas. Não tem nada a ver com suruba em Antioquia. Aqui o Ernest Renan. Ernest Renan, Paulo. Ele vai falar aqui, ó, 3 razões principais limitavam o judaísmo: a circuncisão, a proibição dos casamentos mistos e a distinção das carnes permitidas e proibidas.
Tudo isso era um verdadeiro embaraço para os gentios. Tá? Na história das origens do cristianismo, ressalta-se como o fato mais admirável que essa divisão profunda, radical, versando um ponto de máxima importância, não ocasionasse da igreja uma ruptura completa que lhe fosse a ruína. Então, esse ponto, cumprir ou não todas as prescrições judaicas, exigir dos novos convertidos, cumprir ou não todas as prescrições, esse era o ponto principal que estava ali em discussão. Giuseppe Barbaglio, São Paulo. O terceiro encontro com Pedro se deu em Antioquia, página 152, e resultou num duro embate. Tendo chegado à capital da província romana da Síria, Paulo se ativera no começo à prática da comunidade local, em que os circuncisos e os incircuncisos viviam livres das prescrições rituais judaicas. Mas depois, sob a pressão de judeu-cristãos provenientes de Jerusalém enfiados na autoridade, chefe da igreja-mãe, começou a se abster de participar da mesa comum, arrastando consigo Barnabé e outros judeus. Aos olhos de Paulo, esse comportamento acabaria anulando na prática a decisão do Concílio de Jerusalém e obrigando de fato os cristãos incircuncisos a se submeterem ao rito da circuncisão. Tais consequências solapariam a verdade do Evangelho. Logo, Paulo se rebelou contra Pedro, acusando de duplicidade e incoerência. Então, esse é o motivo da repreensão de Paulo a Pedro. Você está criando aqui uma divisão. Não é para ter essa divisão. Não foi isso que a gente concordou no Concílio de Jerusalém. N.T. Wright, tá? Página 170. Pedro já estava vivendo como um gentio, segundo Paulo. Não no sentido de adorar a ídolos ou entregar-se à imoralidade sexual, mas no sentido de que havia criado o hábito de comer com pessoas sem se preocupar com a distinção étnica entre judeu e gentio. Então, nesse sentido que Pedro estava vivendo como um gentio, né? Que ele estava comendo normalmente com todos, né? E é isso que Paulo vai mostrar, que não é para comer separado, é para comer junto mesmo. Ô Pedro, não precisa se separar, não. Pode continuar comendo junto com os gentios. Aqui, Crossan, Nascimento do Cristianismo, página 502. Ainda sobre Gálatas, né? Estava em debate se os pagãos cristãos do sexo masculino tinham de ser circuncidados quando se convertiam. De qualquer modo, no Concílio de Jerusalém, a questão imediata da circuncisão dos gentios do sexo masculino foi resolvida, mas criou-se um problema muito maior, pois agora duas missões, uma para os judeus, lideradas por Pedro, e outra para os pagãos, liderada por Barnabé e Paulo. Isso teria funcionado bem se judeus e pagãos vivessem em enclaves completamente isolados. E se só cristãos judeus pregassem aos judeus e cristãos pagãos aos pagãos? Era excelente como idealismo apocalíptico, mas funcionaria como programa prático? Essas questões não resolvidas logo explodiram em Antioquia, onde uma comunidade unida, cristãos judeus e cristãos pagãos, comiam juntos, sem observar os mandamentos dietéticos da lei de Deus. Então aqui ele está falando exatamente desse conflito, John Crossan. Então todos os autores são unânimes em falar que esse é um ponto central do cristianismo primitivo. Como é que se vai se dar essa ruptura, né, com essas exigências, com essas prescrições judaicas? Esse é o tema. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com orgias. Ninguém aqui está defendendo orgias. Nenhum trecho. Não há nada similar a isso. Então, essa perspectiva do Sabino, ela deturpa totalmente. Se você não consegue entender esse debate que está colocado ali nas comunidades paulinas,
você vai ter uma leitura toda torta de toda a escritura, né? Porque esse tema é central. Como é que se vai dar essa autonomia dos cristãos diante dos judeus? Isso é que vai marcar a distinção entre os dois e que vai se aprofundar depois de 70. Então, você tem que entender esse movimento para você entender como é que são esses embates, né? Enfim, a perspectiva do Fábio Sabina, Fábio Sabina está numa direção totalmente contrária e equivocada e extraindo textos que o texto não diz. Gálatas 2 não fala de condenação por um tribunal, não, Paulo não está condenando Pedro à morte. São leituras absolutamente equivocadas. Não existe um partido defendendo Suruba em Antioquia, e, enfim, é uma visão toda equivocada que vai te levar a uma visão totalmente equivocada do cristianismo do primeiro século. Então, essa interpretação do Sabino, ela, primeiro que não tem amparo em nenhum desses autores. Eu citei aqui Crossan, N.T. Wright, Giuseppe Barbaglio, Chivitarese. Você não vai ter amparo em, academicamente, né? Essa tese do Sabino é completamente espúria. É isso. Muito obrigado, então.